Boa noite a todos. Mais uma vez estamos aqui juntos com vocês, né, com o nosso projeto da Consciência Terceiro Milênio. Hoje com o tema Transformação, Superação e Metástase. Então vamos ver o que essa trilogia vai nos informar, nos vai dizer. Né? Então, boa noite a Francis, boa noite ao Messias, tá que já está junto com a gente. Moisés disse que está chegando também. E vamos ver, vamos lá, vamos para frente. Né? Bem, então, inicialmente, como sempre fazemos, queremos mostrar a todos, avisar, que não estamos aqui para fazer palestra, fazer cabeça de ninguém, né? Dar aula, nem nada. E sim mostrar um conhecimento, uma experiência, uma vivenciação, né? Na área da espiritualidade, né? Da metafísica, do conhecimento biótico, do professor Guilherme Souza. Né? E querendo, pode fazer cópia, pode copiar, né? Pode baixar. Nós temos aqui um PDF, vocês podem baixar também. E temos também o vídeo, né? Então o vídeo sai sempre um pouquinho diferente, porque nós fazemos alguns comentários, né? Além do que está no PDF. Mas fora disso, pode mandar brasa, né? Pode trabalhar em cima disso aí. Então, esse tema é um pouco comprido, então nós dividimos em 3 partes. Então, hoje a primeira, semana que vem a segunda, na outra semana a terceira parte. Né? Estamos aí, vamos mostrar esse trabalho aí. Tá. Cadê mais? Quem é que chegou mais aqui? Então, vamos lá. Quando o homem, o ser humano, começa a querer se transformar, quando o homem começa a querer se transformar, é porque nele surgiu a centelha divina. Alguma coisa está vibrando diferente nele, alguma coisa superior, né? Que vamos dizer assim, está além do próprio espírito, né? E outro nome que queiram dar, né? A centelha na chama e vai por aí afora. Então, já, aí aproveitando aqui a aforismo do professor Guilherme Souza. Grande é aquele que deseja instruir-se. Maior o que se instrui. Agora, porém, muito maior o que oferece seus conhecimentos aos demais. Né? Então, é um aforismo do professor Guilherme Souza. Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. A ciência das idades é um conhecimento sagrado, alicerce onde se apoiam todos os movimentos religiosos e filosóficos da humanidade, em todos os tempos. Né? E falando de religiosos e filosóficos, também universitário, vai por aí afora, né? Engloba tudo isso aí, né? A metafísica engloba a religiosidade, a parte filosófica, as instruções, vai por aí afora. Então vamos nós. Todos sabem que o medo é a emoção primária por excelência. Porque assim que nascemos encontramos um ambiente negativo, entre aspas, né? Diferente daquele que nós estamos lá no quentinho, na barriguinha da mamãe. Porque nossos primeiros contatos com o mundo são pouco agradáveis, pois são de sofrimento. Né? Então vamos ver. Aprendemos então, imediatamente, que temos que ter uma atitude de defesa, né? E devemos ter uma atitude de defesa para podermos sobreviver e, como estamos cheios de vitalidade, imediatamente tendemos a reagir, estamos sempre alerta. Assim, o medo é a emoção primária, por excelência, que nos conduz, que nos orienta, que nos domina. Né? Depois nós vamos ver que lá na frente nós vamos chegar à prudência, né? Fica além do próprio medo. Este medo tem a criatura humana diante de todos os fatos, né? Diante de tudo na natureza, na sociedade, no mundo e também no universo. Ele só vê perigo a cada passo. Então, através daquele impulso, daquele desejo, que é força cega, que é, portanto, necessidade de sobreviver, lhe dá imediatamente precaução. E aquela necessidade imperiosa de adquirir poder. Né? Então, a pessoa, pelo medo, ela começa a querer sobrepujar os outros, né? Ficar mais forte, faz academia, tal, para impressionar, né? O oponente, entre aspas, né? Aquele pseudo-inimigo que existe lá fora. E assim a coisa vai. Vamos nós. Adquirir poder de um ponto de vista psíquico
do ponto de vista mental. Mas por quê? É evidente que é mais fácil fazer determinados exercícios físicos que lhe vão dar uma musculatura mais forte e, em consequência, despertar maior respeito ao mundo, né? As pessoas vão respeitar o outro porque o outro é mais forte. Como somos criaturas humanas, vivemos socialmente. Vivemos num grupo social e a primeira coisa que existe é a luta pela sobrevivência social, né? Sobrevivência de modo geral. Mesmo nas democracias, há as camadas, existem camadas sociais, né? Então tá aí. Hoje em dia, as camadas mais inferiores, dentro do processo evolutivo, tomaram posse, né, através da política, vai por aí afora, né? É uma questão de fim dos tempos, início de uma nova era. Então, essas pessoas, vamos dizer assim, né, esses níveis mais simples, né, vem com tudo, né? É uma oportunidade que a lei dá para que essas pessoas subam de classe social, ou seja, espiritual. Mas muitos, quando vê dinheiro pela frente, fica realmente descompensado, né? Vamos lá, o que é? O Messias travou aí, né? Mas aqui não, aqui está funcionando. Então começa a competição. Começa um querer ter mais do que o outro, porque precisa se precaver contra o perigo. Ele não busca se transformar. Ele não procura se vestir com as roupagens divinas. Ele está nu, né? Vamos dizer assim, a pessoa fica nua, fica despida, né? De equilíbrio, de harmonia, de espiritualidade e etc. Estando nu, tem uma reação animal. Quer dizer, ele tira a capa da espiritualidade, né? E se defronta com o próprio animal dentro de si. Porque o animal é que se defende de outro animal, né? Então, a coisa vai por aí. O cachorro, por exemplo, o cãozinho, né? Pega o osso e, porque não necessita para mais comê-lo, faz um buraco, né? Faz um buraco e enfia o osso lá dentro para guardá-lo. Os homens costumam fazer o mesmo, né? As posses, vai por aí fora, né? Encher a casa de bagulho, coisa e tal, né? Achando que está ficando bonito, vai por aí fora. Não podemos gastar todo o dinheiro, né? Não podendo gastar todo o dinheiro, trazem um cofre e colocam lá dentro. Semelhante à atitude do cachorro, mostra os dentes ferozes ao outro, para que não lhe retire o dinheiro. Quem diz dinheiro, diz poder, né? Vai por aí fora, né? Mas não é só poder material, não é só poder material em vários níveis. Então vamos ver. Há também ânsia de poder no plano afetivo e emocional. Queremos ter poder sobre as outras pessoas, né? Ou nos apoderamos das outras pessoas. Daí dizerem que a outra emoção primária é o amor. O amor do homem, do ser humano, é luta. O amor do ser humano não é se dar, é receber, é se apoderar, é ter poder. E tanto é assim que quando gostamos de alguém, dizemos que esse alguém é nosso, nos pertence, é meu, etc. Né? Todo mundo sabe o que nós estamos falando. Até nossos filhos dizemos, de quem é esse filhinho? E é só da mamãe. E assim por diante. Né? É a necessidade de se apoderar de alguém, e isto porque a humanidade é medrosa. Essa criatura ainda não está amando ou se dando, mas apenas se assegurando de alguma coisa. Ela está apenas lutando por uma pessoa, por uma posse. Ou seja, pela posse de outra pessoa. Então vai assim, né? E vem a grande malha, né? De repente começa a gostar de uma pessoa e depois lá na frente, aí quando descobre realmente quem é, aí não dá mais certo, o cara pula fora. Intelectualmente também existe essa mesma necessidade no ser humano. O indivíduo amealha, guarda o conhecimento. A prova é que a maioria das pessoas decora trechos e quando vai transmitir para os outros seus conhecimentos, não transmite tudo. Guarda um pouco para si, pelo medo de que os outros possam saber tanto quanto ele, né? Então, reserva, né? A gente vê o caso dos professores, dos instrutores, coisa e tal, né? Que ensina somente uma parte do conhecimento.
E às vezes só ensina uma parte do conhecimento porque também ainda não aprendeu tudo, né? Não aprendeu, só aprendeu até ali. Aí parece que ele está guardando, mas não está guardando não. Ele se faz de importante, coisa e tal, mas não é bem assim que está acontecendo, né? É que ele não sabe o resto. E assim vai, né? Mas o comum é assim, a pessoa estuda, aprende e não passa o conhecimento, né? Nós vamos ver mais na frente como é que isso funciona. Desejam brilhar, temem a concorrência ou o concorrente. Procura ter uma ascendência intelectual sobre os outros, através daquilo que decora dos livros. Indivíduos assim não estão se transformando. Eles continuam ainda egocêntricos, vendo-se a si próprios, mas agindo também em função dos outros. Se eles dão conhecimento, não o dão realmente, vendendo, né? Então as pessoas, às vezes, né, aprendem de graça as coisas, né, com a boa vontade do mestre, coisa e tal, e depois quer repartir, né, quer através de cotas, etc., né, e vai por aí, né. Aí aqui tem uma passagemzinha, vamos ver o que diz aqui, né. Olha só o que diz. Né? O tempo desmascara as experiências, revela a mentira e expõe o caráter. Olha só o que ele diz aqui, né. Vamos para frente. É natural que no mundo, através das profissões, o homem ganhe a sua vida. Não é justo que seja julgado egocêntrico, só porque não dá tudo quanto tenha, graciosamente. A forma social, quer dizer, através do capitalismo, em que vivemos, a isso obriga. Portanto, estamos nos referindo àqueles que, por meio do medo, né, através do medo, deixam de transmitir a totalidade do pouco que o sabem, né? Então é por aí, a coisa funciona dessa maneira que nós estamos falando. A ânsia de poder leva o indivíduo à mesquinhez, à má fé, e até os grandes inventos são usados, em muitos casos, para produzir o mal e não apenas o bem. Ou seja, destruir e não apenas construir. Aí nós vamos ver um caso aqui também, né? Do caso de Thomas Edison e também o Tesla, né? No caso, dizem que o Tesla que inventou o Wi-Fi, a eletricidade, né? Descobriu essas coisas todas, e, no entanto, quase não se fala nele, né? Naturalmente porque ele não era americano, aí o outro ficou com todos os louvores. Santos Dumont morreu desgostoso por ter utilizado o seu invento, o mais pesado que o ar, como arma de guerra. Quer dizer, logo isso aí deslanchou, né, vamos dizer assim, né? Se transformou numa arma de guerra. Foi usado para destruir a humanidade, pela ânsia que o homem tem de se assegurar. Esse homem está cego pelo medo que gera a ambição de perder. Não evolui, porque nem sequer usa as sensações para distinguir, perceber e com a inteligência pesar, medir e contar, né? Conseguir se ajustar, ser razoável e, portanto, usar a razão. Quer dizer, ele nem se dá o luxo de procurar dentro de si. É o que chama na eubiose de vigilância dos sentidos. Então vamos nós. Olha só o que ele apresenta. Então existem 3 caminhos para o fracasso. 3 caminhos para o fracasso. Não ensinar o que sabe, não praticar o que se ensina e não perguntar o que se ignora. Isso aí é de São Beda, né? Nascido em 1772 e faleceu em maio de 735. Né? Então está lá, é só procurar lá no Google que vai encontrar. E entre outros aforismos dele também. E já, o Einstein já nos brinda, né? Com tolice é fazer as coisas sempre do mesmo jeito e esperar resultados diferentes, né? Então sempre a mesma coisa, querendo chegar em outro ponto diferente, né? Então, vamos nós. Quando o homem começa a querer se transformar, é porque nele surgiu a centelha divina, começou a brilhar, né? Sejamos no intelecto, vejamos no intelecto. Se ele tem espírito, porque não é todo intelectual que tem espírito, ele é um homem que está se transformando e isso ocorre porque tem um ideal. Então aqui ele aponta, né, que nem todos os intelectuais, né, que acumula, né,
memória de tanta coisa, tanto estudo, tanto livro, coisa e tal, ele quis dizer que nem todos têm espírito também, ainda não desenvolveu essa parte espiritual. Ele tem ideias relevantes que busca transmitir aos outros e, ao tentar transmiti-las, o seu fito é cooperar, o seu objetivo é cooperar com a humanidade, ajudá-la a evoluir e, portanto, a se transformar. Seja como, onde e quando for, ele pode ser um cientista, um artista, ou um simples operário, ou um jardineiro, não importa quem seja, né? A pessoa mostra nobreza aí, né? Nesse caso, mostrando que não importa qual é o grau de conhecimento que ele tenha, mas o que ele tem, ele tenta passar para os demais. O homem que começa a ter espírito se destaca pela capacidade que tem de penetrar em todas as coisas através das suas ideias. Assim, interpenetrando, tornando-se uno com a humanidade, com todos os seres. Suas ideias estão como partículas em todos os pensamentos da criatura humana. Ele se torna um com eles, e no sentido de querer auxiliá-los, né? Então ele divide, né? Ele compartilha o conhecimento, vai por aí afora, né? E não tem medo de que o outro ultrapasse, use o seu conhecimento, nem nada, né? Porque ele está seguro. Ele não tem mais o medo de perder, porque ele sabe que não é dele. Mas o que ele tem, né, é dado pelo Akasha, vem pelo Akasha, vem pela centelha divina e vai por aí afora. Isso aí ladrão nenhum leva. O homem que se transforma, ou muitas vezes tem a intenção de querer se transformar, nem cogita de saber se tem espírito ou não. Mas existe nele essa centelha. Esse homem chegou a um ponto que, quando trilha um caminho, sente muitas vezes a necessidade de analisar se a sua ação é justa ou injusta, certa ou errada. Ele volta à sua curiosidade no sentido de se aprimorar e de aceitar novas ideias, sem má fé, né? Não tem má fé nas coisas. Procura apenas que sejam justas, construtivas, afins com o seu ideal, né? Assim ele se dirige de tal modo que, sempre transformando sua conduta no sentido de que não pensa mais em si próprio, e quando o faz é para agir em função de atender a outrem. Quer dizer, está sempre pensando nos outros, sempre procurando cooperar. Há nele a necessidade de atender a humanidade, está procurando novas formas, novos meios de proporcionar o bem-estar, seja da família, da sociedade ou da humanidade. Aí nós vamos ver também muitos casos que a gente encontra de informações que dizem por aí que até a cura do câncer já foi encontrada há muito tempo atrás, né? Então, alguns cientistas já descobriram essa cura da AIDS, vai por aí afora, mas o caso é que os grandes laboratórios não estão interessados muito nessas curas, não, né? Ao se transformar a si mesmo, naturalmente concorre para a transformação dos acontecimentos. Transformando-se a si mesmo, transforma ou concorre para a transformação de cada homem, que no total vai concorrer para a transformação dos acontecimentos no mundo. Aí vão ver os resultados, né? Assim, se toda criatura se transformar, tendo uma conduta ou uma atitude de olhar de dentro para fora, quer dizer, de dentro de si para fora, ela já está dentro do plano da intuição, porque saiu do plano egocêntrico. Ela tem a egoidade, ela diz, eu sou, mas no sentido espiritual. Mas quando diz é porque está absolutamente ligada aos outros. E nesse momento, ela se superou a si mesma. Um estado de consciência quantitativo, ela atingiu a superação, né? Vai por aí afora. Aí é o caso que há grupos que participam das instituições e coisa e tal, né? Que resolvem mudar. A partir de agora mudou tudo, né? Tem um novo estado de consciência, mudou tudo. Então, tratando as coisas dadas pelo mestre como se fossem arcaicas, superadas, e no entanto não é nada disso, né? Uma coisa antiga é uma coisa, agora a coisa arcaica, superada, é outra. E nós temos que ter cuidado com essas atividades, né? Com essas formas de pensamentos, né? Em toda parte, né? Então ela é superado, né? Vamos dizer assim.
Não pensamos que primeiro exista uma etapa completa de transformação, para depois iniciar a etapa de superação. E depois, então, a metástase, né? A mudança de lugar, a metástase avatárica, vai por aí. Se podemos entender que isso se dê de uma forma paralela, ou seja, quando ou à medida que o indivíduo penetra no campo da transformação, começa a superar determinados estados e aí, embora numa parcela menor do que a fase de transformação, está a superação, né? E se inicia a metástase. Isso porque tudo se interpenetra, né? Então, nesse caso de superação, é aquele detalhe, se a pessoa, ela estuda, ela aprende, mas ela não melhora, ela não cresce, fica só lá no plano intelectual, por isso que se falou que nem sempre a intelectualidade vem conjugada com a espiritualidade, né? As pessoas que ficam preocupadas em devorar livros, né, conceitos, frases, vai por aí afora, mas ela não cresce, não melhora, não burila a sua pedra cúbica, vamos dizer assim, a sua personalidade, né? Não mantém a vigilância dos sentidos. Então vamos nós. Pensamos que a criação, da mesma forma, não se deu primeiro totalmente, num plano da essência máxima, para depois passar a um plano seguinte, terminá-lo inteiramente, passar a um outro e assim sucessivamente, até atingir a máxima densidade, ou seja, ao plano da objetivação. Nos sentimos algo assim como um raio de luz que se manifestou. No meio está uma infinita gama de graduações, né? A transformação, a superação e a metástase não vão se fazendo paulatinamente, mas paralelamente. Isso que é importante, né? É o crescimento espiritual, né? Junto com o material, né? Com o burilar da pedra cúbica. É evidente que a transformação vem se fazendo e chega a um ponto que permite uma superação que já é possível de ser notada. Acontece que ela já vinha sendo feita, mas não era possível de ser notada. Quer dizer, ela vem sendo trabalhada de dentro para fora. Vamos nós. Assim como o homem de espírito, né? Assim como o homem de espírito, quando chega a ser percebido como homem tal, né? O ser humano tal, já antes havia nele a vontade burilada, que é a chama, que é a centelha divina, que é a essência, que é a razão de ser da criatura humana. Por isso ele diz, eu sou, né? Esse é o verdadeiro eu sou, né? Não é mais o meu, esse é meu, né? Eu tenho essa e vai por aí fora. Mas não diz que a intenção que o homem comum lhe atribui, que é a de empáfia, vaidade, orgulho, como nessa frase. Você sabe com o que está falando? Eu sou fulano de tal, não é mesmo? E vai por aí fora. Hoje é perigoso falar isso aí, né? Se disser que é muita coisa, pode ser assaltado. Ele diz no sentido do sábio ou do sábio, né? Que mesmo sendo um discípulo humilde de um grande mestre, é sábio ao dizer humildemente, eu sou quem sou, porque sou discípulo humilde de um grande mestre. Aí a coisa já muda de figura, né? Porque a consciência dele lhe diz que ele mesmo busca alguma coisa muito, muito elevada. Quer dizer que ele tem a sua vontade voltada para o saber desse mestre. O ideal é o do mestre. Esse já tem um princípio de metástase, né? Então, metástase, né? Nós chamamos de metástase avatárica, né? Do grego, metástase, né? Mudança de lugar. É uma metástase avatárica. Porque os avatares não se manifestam sempre no mesmo lugar. Esse já tem o espírito brilhando dentro de si. E dentro da psicologia, isso está absolutamente certo. Ele tem a vontade de ser, mas não de ser apreciado ou valorizado, porque não precisa, né? Não precisa, ele faz, não precisa ninguém mandar. Apenas o que ele sente está dentro de si. Vibrar, né? Apenas o que ele sente está dentro de si. Vibrar aquele ideal, ele está imbuído da essência daquele saber, que emana do mestre. Esse já atingiu um grau de transformação que é uma verdadeira integração no ideal, né? Então o mestre já está lá na frente e ele não tem medo de compartilhar o seu conhecimento, ele já é um mestre.
Assim, um pintor diz que eu sou quem sou dentro da pintura, né? Porque ele se sente, honestamente, capaz de expressar o seu ideal através das cores, né? É capaz de traduzir uma mensagem de suas ideias através das cores. O seu ideal é transmitir a sua maior mensagem, como expressão de beleza através da pintura. Ele se sente bem quando está pintando, e essa pintura ele não guarda para si. Ele dá aos outros, ele oferece ao mundo e vai por aí afora. E aí, Messias, já voltou aí com você? Francis, está chegando aí? Aí o pessoal fica quietinho, a gente não sabe se caiu, né, coisa e tal. Aqui não caiu, mas às vezes para eles caiu. Se por uma questão de necessidade da própria manutenção, é obrigado a vender seus quadros, prefere fazê-los pelo menor preço, contanto que o comprador seja a pessoa capaz de apreciar a mensagem das cores. O seu ideal é assim, é ainda assim, transmitido para aquele que o compra e também para toda a humanidade, porque a sua produção ficará para a posteridade. Esse é quem é como pintor, né? Então tá lá, tá legal. Quem foi que falou aqui? Hoje nós estamos aqui sem contra-regra, então temos que olhar, né, colocar o óculos para ver quem foi, né? Artefaz. Quem é Artefaz? O Manuel Messias já voltou. Artefaz, quem é Artefaz, né? Vamos nós. Às vezes tem uns nomes assim que eles falam, eles chamam com simbolismo nos nomes, né, coisa e tal, a gente não sabe quem são. Vamos nós. O mesmo poderia dizer de qualquer ramo da arte, da ciência, vai por aí fora, de um médico ou qualquer cientista. Naquele momento, ele atingiu a metástase, né? Ele entrou em contato com o seu eu superior. Ele transferiu a sua consciência física, psíquica, espiritual para o seu mestre. A Artefaz é a Francis, olha. Então tá aí. Naquele momento ele atingiu a metástase, porque está se mesclando, está interpretando, isto é, interpenetrando a humanidade, através dela, possivelmente, o universo, né? Integrando-se assim, superou o intelectualismo, porque a sua vontade ou seu afetivo emocional, em uma palavra, a sua psique, unida ao intelecto, atingiu um ponto superior, ou seja, superou-se a si mesmo, né? É uma pessoa de espírito. Esse deixou de pertencer à média do grupo, deixou de ser uma pessoa comum, né? No sentido espiritual, vou dizer assim, né? Na consciência superior. E aí está o nosso recado de hoje, né? Aí, como nós dividimos em 3 partes, uma parte ficou menor, né? Então está aqui, vamos ver o que está dizendo aqui. Aí fala aqui Stephen Hawking, né? Uma homenagem ao Stephen Hawking, né? Que faleceu ontem. Ele diz assim, eu encontrei isso aqui. Eu já estava com o material pronto, né? Então não podia mais mexer. O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do próprio conhecimento. Então foi isso que ele diz, né? O maior inimigo do conhecimento não é a ignorância, é a ilusão do conhecimento, né? Stephen Hawking. Então, quer dizer, a pessoa pensa que sabe tudo, né? Estuda, sabe tudo. Você vai encontrar essas informações também lá no Krishnamurti, né? Procure no Krishnamurti, vocês vão encontrar também essa fala aqui, né? Bem parecida aqui com o do Stephen Hawking. E está aí, né? Nosso trabalho. Alguém quer falar alguma coisa? Pode dizer alguma coisa para a gente? Messias sempre fala, está calado hoje, né? Cadê a França? Não falou nada também. Moisés e Mateus estão atrás do toco, e a Vivi, o Moisés também, e o Miguel também. Tem um monte de M na minha família, e quando a gente fala o nome de um, é embola com o nome do outro. Então vamos lá. A iniciação do professor Henrique José de Souza foi ainda superior à dita maêutica, a maior budista das iniciações antigas, porque não iniciou apenas filósofos, eruditos, teólogos, cientistas, pedagogos, mas também criaturas humildes. Olha ali que ele fala, né? Iniciações antigas, não são arcaicas, não estão acabadas, né? Então está aí o conhecimento dado, né?
E então, toda vez que o avatar se manifesta, ele dá um ponto a mais, né? De acordo também com o estado de consciência do povo que ele vai trabalhar. Ensinou, sim, a homens de todas as classes, de todos os níveis de cultura, de sentimento, de evolução. Então está aí, né? Vou dizer assim, todo mundo, né? Todos têm condições de entender o trabalho do professor Henrique da Guiçô. A Sociedade Brasileira de Eubiose, né? Oferece, vamos dizer assim, o conhecimento, a ciência da vida, né? No objetivo de que o discípulo ele ganhe a liberdade interior, né? Se procurar, se ele sempre se avaliar, se autopoliciar e vai cada vez melhorando mais. Porque não adianta só encher a moringa de conhecimento se ele não melhora nunca. A eubiose, a ciência da vida, é um plano universal de evolução que segue 3 caminhos. Olha só. Desenvolve a emoção pela educação, a inteligência pela instrução, a vontade pelo trabalho e em busca do seu Deus interior. Então está aí, né? Esse princípio aqui são as 9 seções da eubiose. Né? E mantém vários departamentos nas principais cidades. E ainda curso de correspondência. Então está tudo aí, né? Está aí o São Lourenço, a eubiose e tal. Né? Então também temos temos esse site e temos também o nosso e-mail, né, que vem depois. Você pode também entrar em contato com a gente conversa, né? E essa palestra foi de número 147, então as outras estão aí gravadas, vocês podem acessar à vontade, coisa e tal, né? E é isso. Então o trabalho está aí, né? Tá aí oferecido. Às vezes as pessoas reclamam que não tem divulgação, mas toda quinta-feira nós passamos a tarde toda divulgando, né? Mandando material por e-mail para muita gente no mundo inteiro. Nós temos irmãos nossos que acessam, né, pessoas, amigas nossas que estão na Europa, não é? Estão em Paris, estão na Itália, estão na Espanha, estão na Inglaterra, estão na Suíça. E assim eles tiram esse material, né, e passam, né, traduz lá para a língua deles lá e para o grupo que eles vão constituindo. Isso aí é muito bom, né? Então temos também aqui no Chile e outros lugares aqui da América do Sul, sem contar nos próprios estados daqui do Brasil. E assim está o nosso trabalho, ninguém quis falar nada, né? Está aí, né? Estamos conectados, né? Através da centelha divina, por isso que nós somos irmãos, somos irmãos em Cristo, somos irmãos em Deus, somos irmãos com o Supremo Arquiteto do Universo, vai por aí afora, né? Cada um tem o seu, né, o seu aforismo. Então, prestigie o Portal de Aquário, www.portaldeaquario.com.br. Então, está aí o nosso trabalho, né? Continue assistindo, prestigiando, vai por aí afora, né? Então, está lá, né? Grata pelo ensinamento. Eu fico satisfeito que você escutou, né? A gente pode dividir o que a gente vai aprendendo também e vamos vendo, né? E é assim. Pessoal, então estamos aí. Um grande abraço a todos. Saúde, prosperidade, boa sorte e até sempre. Tchau, tchau.